As forças ucranianas adotaram uma nova estratégia para conter o avanço russo na região sul da Ucrânia. Soldados do 73º Centro de Operações Especiais da Ucrânia estão instalando minas nos canais das ilhas do rio Dnipro, dificultando a movimentação das tropas russas e reduzindo sua capacidade de ataque. Essa tática faz parte de um esforço contínuo para fortalecer as posições ucranianas e impedir que Moscou consolide o controle sobre áreas estratégicas. O impacto dessa operação já foi sentido. Imagens divulgadas mostram um barco russo sendo destruído ao colidir com uma mina submersa. A explosão ilustra como as defesas ucranianas estão se tornando mais sofisticadas e letais, transformando o rio Dnipro em uma zona de alto risco para as tropas russas. A luta pelo controle do Dnipro tem sido um dos pontos centrais da guerra. A Ucrânia mantém domínio sobre a margem direita do rio, enquanto os russos ocupam a margem esquerda. Porém, operações bem-sucedidas na margem leste indicam que Kiev está ampliando sua presença, preparando o terreno para possíveis avanços mais profundos no território ocupado. A principal preocupação do Kremlin é que a Ucrânia utilize essas novas posições como plataformas de lançamento para empurrar as tropas russas para longe da região e, eventualmente, ameaçar a Crimeia, um dos principais objetivos estratégicos de Kiev. Para Moscou, perder controle sobre essa área pode significar uma grande derrota simbólica e militar. Os próximos dias serão decisivos. Se a Ucrânia conseguir manter e expandir sua presença na margem esquerda, poderá transformar esse avanço em um ponto de ruptura para as forças russas. Isso significa mais dificuldades para Moscou manter sua linha de suprimentos, aumentando ainda mais o custo da guerra para o Kremlin. Enquanto as batalhas se intensificam no sul da Ucrânia, o descontentamento dentro da Rússia está se tornando cada vez mais evidente. Em uma gravação interceptada pela inteligência ucraniana, um residente da região de Bryansk fez duras críticas ao Kremlin, afirmando que Putin é o único culpado pela guerra e que ele não tem intenção de parar. O interlocutor também revelou algo significativo. Ele viveu em Lugansk antes da guerra e viu tudo acontecer de perto. Suas palavras deixam claro que, ao contrário da narrativa oficial russa, a guerra não foi iniciada pela Ucrânia, mas sim pelo Kremlin. Essa confissão, vinda de um cidadão russo comum, expõe as rachaduras na propaganda do regime e mostra que a realidade está chegando à população. O sentimento de frustração não se limita a essa gravação. Pesquisas internas do Kremlin já indicam uma crescente insatisfação entre os russos, especialmente depois que as forças ucranianas iniciaram incursões na região de Kursk. Para muitos, a guerra já não parece mais distante, pois agora atinge diretamente o território russo, algo que Putin havia prometido evitar. O Kremlin, ciente dessa insatisfação, está tentando controlar a narrativa. Recentemente, a mídia estatal russa lançou uma campanha para justificar os ataques contínuos na Ucrânia, argumentando que a Rússia precisa manter operações ofensivas no leste ucraniano para evitar que os combates se espalhem ainda mais para dentro da Rússia. Porém, essa estratégia pode sair pela culatra. A realidade da guerra começa a se infiltrar no dia a dia dos russos, seja pelo aumento do número de soldados mortos, pelo impacto econômico das sanções ou até mesmo pelas incursões militares ucranianas dentro do território russo. Quanto mais tempo essa guerra durar, mais difícil será para Putin manter o apoio interno. Se essa insatisfação continuar crescendo, o Kremlin terá que encontrar formas de reverter a opinião pública, seja com anúncios de vitórias militares ou com a intensificação da repressão interna. Nos bastidores, os estrategistas russos já estão buscando maneiras de consolidar o poder de Putin antes das eleições presidenciais, pois sabem que qualquer sinal de fraqueza pode ser explorado pelos opositores internos. A guerra não está mais restrita ao território ucraniano. A Ucrânia agora está intensificando seus ataques contra infraestruturas críticas dentro da Rússia, especialmente refinarias de petróleo, uma das bases da economia russa. Na madrugada do dia 29 de janeiro, a cidade russa de Kistovo, na região de Nizhny Novgorod, foi atingida por drones kamikazes ucranianos. O alvo foi uma instalação pertencente à Lukoil, uma das principais empresas petrolíferas da Rússia. O ataque causou uma forte explosão e um incêndio, paralisando parte das operações da refinaria. Autoridades locais tentaram minimizar o impacto, alegando que a defesa antiaérea foi acionada e que os drones foram abatidos antes de atingir o alvo.
mas os danos causados pela explosão desmentiram essa versão. Esse não é um caso isolado. Nas últimas semanas, refinarias e depósitos de combustível russos têm sido sistematicamente atacados por drones ucranianos. Entre os principais alvos estão instalações em Engels, Ryazan e outras cidades estrategicamente ligadas ao abastecimento do exército russo. O motivo por trás dessa estratégia é claro: sem combustível, o esforço de guerra da Rússia se torna insustentável. Ataques contra refinarias dificultam a reposição de estoques de gasolina e diesel, elevam os custos logísticos e afetam diretamente o fornecimento para unidades militares que dependem desse combustível para operações no campo de batalha. Além do impacto econômico, esses ataques abalam a confiança da população russa, que começa a sentir a guerra mais próxima de casa. O governo de Putin sempre propagou a ideia de que a guerra não afetaria a vida dos cidadãos comuns, mas a crescente onda de ataques ucranianos dentro do território russo desmonta essa narrativa. Para os estrategistas de Kiev, essa é uma forma eficaz de enfraquecer Moscou sem precisar envolver grandes operações terrestres. Cada refinaria atingida representa um golpe duplo: reduz as receitas do Kremlin e afeta diretamente a capacidade de abastecimento do exército russo. No entanto, essa escalada também pode provocar uma resposta mais agressiva da Rússia. Se Putin perceber que os ataques estão minando sua autoridade dentro do país, ele pode intensificar bombardeios contra cidades ucranianas ou até buscar novos aliados para aumentar a capacidade militar russa. Os próximos meses serão decisivos para essa nova fase do conflito. A Ucrânia mostrou que pode atingir alvos estratégicos dentro da Rússia, mas ainda resta saber como Moscou irá reagir e se haverá uma resposta contundente. A recente escalada dos ataques ucranianos contra refinarias de petróleo dentro da Rússia está criando um impacto profundo na logística militar de Moscou, além de provocar um abalo significativo na estabilidade interna do país. A destruição de instalações críticas levanta dúvidas sobre a capacidade do Kremlin de proteger sua infraestrutura essencial, algo que Putin sempre tentou vender como garantido à população russa. Agora, os ataques atingem regiões cada vez mais estratégicas, ampliando a percepção de vulnerabilidade dentro das próprias fronteiras russas. A primeira consequência direta dessa ofensiva é a alta nos preços dos combustíveis em diversas regiões da Rússia. Com refinarias danificadas e dificuldades crescentes na distribuição de derivados de petróleo, o custo da gasolina e do diesel começa a subir, afetando não apenas o cotidiano da população, mas também setores fundamentais da economia. Além disso, o impacto no abastecimento militar é inevitável. O exército russo, que depende de grandes volumes de combustível para a movimentação de tropas e equipamentos pesados, pode enfrentar dificuldades inesperadas para manter suas operações no fronte. Isso compromete diretamente a capacidade ofensiva das forças russas, que já sofrem com desgastes logísticos e perdas crescentes de material de guerra. Os ataques também forçam o Kremlin a tomar medidas drásticas para proteger sua infraestrutura. Sistemas de defesa aérea que antes estavam concentrados na proteção de áreas ocupadas da Ucrânia precisam ser deslocados para regiões industriais dentro do território russo. Esse movimento cria uma nova vulnerabilidade para as tropas que estão na linha de frente, já que menos equipamentos estarão disponíveis para interceptar ataques ucranianos contra alvos militares no campo de batalha. O efeito colateral disso é claro. Com defesas mais espalhadas e sobrecarregadas, a Ucrânia pode explorar lacunas e aumentar a eficácia de seus bombardeios contra instalações estratégicas e depósitos de suprimentos russos. Diante desse cenário, Putin precisa responder rapidamente para evitar que a situação se agrave ainda mais. O aumento dos bombardeios contra cidades ucranianas pode ser uma forma de retaliação, com alvos como usinas de energia, ferrovias e fábricas militares sendo priorizados. No entanto, a questão é se Moscou realmente tem capacidade para intensificar ainda mais seus ataques, já que parte de seus estoques de mísseis e drones vem sendo utilizados sem reposição suficiente. Outra opção seria reforçar os pedidos de apoio militar a países aliados como Irã e China, buscando armamentos mais sofisticados para tentar reverter a ofensiva ucraniana. Há suspeitas de que Moscou esteja negociando a obtenção de mísseis balísticos iranianos, enquanto há relatos não confirmados de que voluntários chineses possam estar auxiliando forças russas em território ocupado. A possibilidade de um cessar-fogo temporário para reorganizar suas forças não está totalmente descartada,
mas parece improvável no momento. O Kremlin insiste na narrativa de que está avançando no leste da Ucrânia e não quer demonstrar qualquer sinal de fraqueza. No entanto, se os ataques ucranianos continuarem a desestabilizar a economia russa e expor falhas na defesa do território, Putin pode se ver forçado a reconsiderar sua posição e buscar uma pausa nas hostilidades para evitar danos irreparáveis. Ainda assim, qualquer tentativa de negociação exigiria concessões que o Kremlin provavelmente não está disposto a fazer. Enquanto isso, o regime russo intensifica a repressão interna para conter sinais de descontentamento popular. Com os ataques atingindo o território russo e os impactos econômicos ficando mais evidentes, a censura sobre relatos de falhas militares e o cerco a opositores vem aumentando. Blogueiros e jornalistas que expõem as dificuldades enfrentadas pelo exército russo têm sido perseguidos, e qualquer manifestação pública de insatisfação com a condução da guerra é rapidamente reprimida. O objetivo do Kremlin é claro: evitar que a população perceba o real custo do conflito e impedir que a insatisfação se transforme em um movimento maior de oposição. A Ucrânia, por sua vez, mantém sua estratégia de ataques contra alvos críticos na Rússia como parte de um plano mais amplo para desgastar Moscou. A guerra já não se limita ao território ucraniano e o Kremlin agora enfrenta um desafio inesperado: garantir a segurança de suas próprias cidades e infraestrutura diante de ataques cada vez mais ousados e precisos. Se antes Moscou acreditava que poderia travar essa guerra sem sentir seus efeitos diretamente, os recentes acontecimentos deixam claro que o conflito está longe de ser um problema exclusivo do campo de batalha. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.